Você está diante de uma infecção pulmonar grave, de um paciente que precisa de um antibiótico mais forte para uma infecção intraabdominal, talvez de um paciente já com sintomas de sepse. Hoje nós vamos falar de uma medicação que é muito útil e muito versátil em todas essas situações. Vem comigo para a gente aprender. Fala pessoal, eu sou o Rafael, sou professor aqui do PS Zerado e hoje nós vamos conversar sobre a piperacilina com tazobactam, o famoso Tazocin, um dos poucos antibióticos em que esse nome comercial acabou pegando, ficando realmente muito comum a gente usar esse termo no nosso dia a dia. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre o Tazocin? Olha só pessoal, então vamos aprender o uso da piperacilina com tazobactam, o Tazocin. Essa medicação que é tão comumente usada e falada assim no nosso dia a dia. A sua formulação mais comum, na verdade praticamente a única que existe, é essa de 4 gramas por 500. Também tem uma formulação de 2 gramas por 250. Também de chamar de 2,25. Mas ela não é tão comumente achada nos hospitais de forma geral. Mas de qualquer forma a gente consegue adaptar essa dose de 4/500 para as nossas necessidades de ajuste de dose. Ela vai vir nesse frasco, tá? Com um pozinho dentro, e eu vou ensinar vocês como que vocês vão orientar a diluição dessa medicação. Aonde deve ser feita, com qual substância. Hoje vocês vão realmente dominar o uso do Tazocin, tá bom? Como que ele funciona? Você deve ter percebido que esse antibiótico tem um nome composto, piperacilina e tazobactam. A piperacilina é um beta-lactâmico. É um beta-lactâmico que ele tem um grande espectro de ação, mas ele é muito frágil. Ele é facilmente destruído por aquelas enzimas que as bactérias produzem, que são chamadas as beta-lactamases, que são enzimas capazes de destruir essas substâncias, os beta-lactâmicos. Por isso, nós fizemos a formulação com um protetor, que é o tazobactam. O tazobactam, ele vem para entrar na frente da piperacilina e não deixar ela ser destruída por essa enzima, o beta-lactâmico, e deixar que a piperacilina faça o trabalho dela. Tá bom? Então, na verdade, o tazobactam, ele vai ser destruído pelo beta-lactâmico e a piperacilina vai conseguir fazer a sua ação contra as bactérias, tá? Então, por isso que tem esses dois nomes. A piperacilina, que realmente é a substância ativa, que vai agir ali impedindo a produção da parede bacteriana, levando à destruição bacteriana, então tem uma ação bactericida. E o tazobactam, que tem uma ação protetiva ali diante da piperacilina, certo? E qual que é o espectro de ação? Como que ela atua? É uma substância, tem um espectro de ação muito grande, é realmente bastante extenso. Ele consegue pegar desde gram-positivos, como por exemplo o Staphylococcus, às vezes pega estáfilo, mas estáfilo, só o estáfilo sensível de meticilina, tá? Não consegue pegar o estáfilo resistente à meticilina, o Marza. Ele consegue pegar bem estrépito, por exemplo. Ele consegue pegar até mesmo enterococcus, é uma opção. Enterococcus, bactérias gram-negativas. Na verdade, é a grande especialidade, talvez, né, do Tazocin, sejam os gram-negativos. Ele consegue pegar bem também os anaeróbios. Falei com vocês já recentemente do metronidazol, que ele é exclusivo, ele é focado em anaeróbios. A piperacilina já consegue também ter cobertura de anaeróbios. Por exemplo, para a gente fazer o tratamento de uma infecção intraabdominal, com ceftriaxona e metronidazol, de fato, é uma das nossas primeiras opções quando o paciente tem estabilidade para isso, porque vai ter um espectro menor, mais reduzido. Mas, se o paciente necessita de um espectro mais amplo, está um pouco mais instável, a piperacilina com tazobactam já vai fazer o trabalho desses dois antibióticos juntos. Tanto do ceftriaxona, com a cobertura de gram-positivos e gram-negativos, e do metronidazol com a cobertura de anaeróbios. Então, o Tazocin, a piperacilina com tazobactam, é um grande faz tudo. Alguns exemplos de boas coberturas de gram-negativos que ele tem. Cobertura, por exemplo, de E. coli. Quando eu falo cobertura de E. coli, tem que vir automaticamente na sua cabeça uma boa substância para o tratamento de infecções urinárias, especialmente de pielonefrites.
vai ter uma boa penetração em tecido em parênquima renal. Então vai ser uma boa opção para você tratar a pielonefrite mais grave do seu paciente. Uma opção também de Klebsiella, novamente, uma opção para tratamento de pielonefrite. A Klebsiella é uma grande causadora de pielonefrite. Também vai ter ação contra hemófilos. Então vai ser uma opção importante para tratamento de infecções respiratórias. E pulo do gato, o diferencial dessa medicação. Pseudomonas é uma bactéria muito comumente presente em infecções hospitalares. Pode causar desde infecções respiratórias até intra-abdominais. Isso daqui faz a piperacillina com tazobactam ser muito poderosa, tá bom? Então, tente realmente fazer uma boa escolha, um bom direcionamento do uso da piperacillina com tazobactam. Como que é a farmacocinética dessa medicação? Ela tem uma boa penetração nos tecidos de forma geral. Então, tendo uma boa penetração, como eu falei com vocês, em parênquima renal, é uma medicação que vai ser muito bem usada na pielonefrite. Vai também penetrar muito bem em peritônio, em pulmão. Então, nas infecções pulmonares, é uma grande opção no paciente, talvez, com uma pneumonia associada à ventilação. Vai ser uma boa opção. Infecções de tecido biliar, infecções de pele, vão ser, a piperacillina com tazobactam vai ser uma opção para essas situações. Infelizmente, ela não atinge boas concentrações em sistema nervoso central. Então, nessas situações, a gente vai usar outra opção, talvez um carbapenêmico, certo? A eliminação dele é especialmente renal, ou seja, quando eu falo eliminação renal, você tem que entender que vai precisar de ajuste para o paciente com insuficiência renal. E o mecanismo dessa medicação é um mecanismo farmacodinâmico, farmacocinético, que ele se beneficia do tempo acima do MIC. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo essa substância fica acima da concentração inibitória mínima, aquela quantidade mínima de antibiótico para ele fazer um bom efeito contra a bactéria, melhor é a atuação desse antibiótico. E o que isso significa? Quer dizer que esse antibiótico se beneficia, ele vai ter uma ação melhor naquelas situações de infusão estendida. Vamos falar sobre isso. Como que então a gente vai usar na prática essa nossa medicação? Olha só. Aqui está diante de nós o frasco mais comum da piperacillina com tazobactam, o de 4 gramas / 500. Temos também a de 2 gramas / 250, mas concordem comigo, você consegue usar, usando metade desse frasco, você já consegue alcançar essa concentração. Não é o melhor a partir do ponto de vista de custos, né, porque você vai estar desperdiçando metade ali do seu frasco, mas é uma adaptação que muitas vezes a gente precisa fazer, tá bom? Então vamos falar especialmente dessa apresentação, dessa concentração de 4 / 500. Diante então dessa concentração de 4 / 500, nós vamos ter como principais indicações talvez uma pneumonia associada à ventilação, muito comum em ambientes de terapia intensiva, infecções intraabdominais, infecções de pele, infecções mais graves de pele, infecções de trato urinário, uma pielonefrite, um grande polo das infecções do trato urinário, talvez uma infecção de pé diabético, por exemplo, infecções mais graves, infecções já generalizadas, a famosa sepse, vai ser uma boa opção quando necessário cobrir gram-negativos, né? Quando a gente precisar cobrir gram-positivos em sepse, tazocin não vai ser a primeira opção, mas como ele tem uma boa cobertura contra gram-negativos, assim, uma cobertura bem ampla, uma boa opção na cobertura de sepse vai ser a piperacillina com tazobactam. E outra opção é em situações de neutropenia febril. Atualmente, pelos protocolos, não é a primeira opção, mas é uma das opções por conta da cobertura de pseudomonas. A primeira opção muitas vezes acaba sendo o cefepime, tá? Mas a piperacillina com tazobactam não deixa de ser uma opção para essa situação. Como que vamos fazer agora a posologia para essas situações? A posologia.
De forma geral, nós vamos fazer essa ampola de 4,5 gramas a cada 6 horas. Isso é o usual. Em que situação a gente vai conseguir fazer talvez mais espaçado? Isso aqui a gente vai infundir em 30 minutos, tá? No mínimo, 30 minutos. Nós podemos fazer essa ampola de 4,5 gramas a cada 8 horas quando nós fizermos uma infusão mais demorada de 3 horas. Isso é até legal, pensando na farmacocinética, na farmacodinâmica da nossa medicação, lembrando daquela situação de tempo acima do MIC, em 3 horas, a gente vai aumentar bastante o tempo que a dosagem, a concentração da medicação fica acima do MIC. Então a gente consegue usar menos quantidade de antibiótico para a gente alcançar um efeito igual, às vezes até melhor, para o nosso paciente, tá bom? Então, se tiver necessidade de fazer essa redução de quantidade de medicação a ser infundida, faça essa adaptação do tempo de infusão da medicação, certo? E tem alguns estudos mostrando que talvez essa forma de usar a piperacilina com tazobactam talvez até reduza efeitos colaterais de nefrotoxicidade. A piperacilina com tazobactam, infelizmente, tem esse efeito. Então, talvez ele seja até mais protetor para o seu paciente, que talvez está ali na UTI, no ambiente de terapia intensiva, tá? Situação especial, ajuste renal. É uma medicação que tem uma excreção especialmente renal. Vamos precisar fazer a adaptação da dose da nossa medicação. Consequentemente, obrigatoriamente, precisamos calcular o clearance de creatinina do nosso paciente, tá? Aí você faz o uso da fórmula, da forma que você mais preferiu, o CKDEP, CKDEP, o MDRD, pode ser qualquer uma dessas opções, tá bom? Que são as mais atuais, mais usadas atualmente. De qualquer forma, quando que a gente vai fazer esse ajuste? Cada instituição acaba tendo o seu protocolo, tá bom? Então, se a sua instituição tem um protocolo de ajuste renal, use a da sua instituição. Mas eu vou trazer só um exemplo aqui para vocês, para não deixar vocês com água na boca, tá? Quando a gente está diante, por exemplo, de um clearance de creatinina menor que 40, nós já vamos fazer metade da dose, de 2,25 gramas a cada 6 horas, ou até mesmo a cada 8 horas, em regime de infusão estendida, tá bom? Você também pode fazer adaptação dependendo da gravidade do seu paciente. Então, você pode fazer essa de 6 em 6 horas se ele for um pouquinho mais grave, tá? Se for um clearance de creatinina menor que 20, nós vamos fazer da mesma forma metade do frasco, metade da ampola, e vamos fazer nessa situação, obrigatoriamente, a cada 8 horas, tá? Não vamos conseguir fazer de 6 em 6 horas, por exemplo, como a gente estava fazendo antes. E se for um paciente em hemodiálise? Nós vamos manter o uso da nossa medicação, meio frasco, a cada 8 horas, e vamos fazer uma dose após a hemodiálise. Vamos fazer uma dose após a hemodiálise. E essa dose é de 0,75 gramas de forma geral, tá bom? Isso dá 1/6 do frasco. Combinado? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é feito o ajuste renal. Se na sua instituição tem um protocolo de ajuste, siga a da sua instituição, porque esse ajuste ele é feito pela CCIH baseado na flora bacteriana aí da sua região. Então, dê sempre a preferência de fazer o uso aí da sua instituição. Como que a gente vai preparar essa medicação? Olha só, pensando novamente nesse frasco de 4,5 gramas, a reconstituição desse pó, porque ele vem em pozinho aqui dentro, você não vai conseguir infundir um pó na veia do seu paciente. Então a gente vai fazer a diluição, você vai jogar dentro desse pozinho 20 ml de água destilada ou soro fisiológico. Uma pequena observação, se for o frasco de 2,25, é só infuso 10, tá? Para fazer a preparação da medicação. Vai agitar bem até dissolver, cuidado para não chacoalhar, tem que fazer aquela agitação redonda, em círculos. E após o término, uma boa diluição de toda a medicação, você vai pegar essa quantidade de medicação
e vai fazer a diluição final. Essa diluição final você pode fazer desde 50 a 150 ml de soro fisiológico, por exemplo. Soro fisiológico, Ringer-lactato ou até mesmo soro glicosado. De 100 a 150 ml. Você pode manter o padrão ali de 100 ml sem problema nenhum, tá? A gente tem duas formas de fazer a administração. A administração pode ser tanto em 30 a 60 minutos, como a administração longa de infusão estendida, em 3 a 4 horas. Tá bom? Você pode fazer o uso dessas 3 a 4 horas que você vai estar muito bem coberto, mas isso deve ser feito com bomba de infusão. Não tem como fazer essa infusão 3 a 4 horas com macrogotas ou microgotas, tá? Precisa ser feito em bomba de infusão. Quando a gente fala de efeitos colaterais, quais são os principais efeitos colaterais do uso da piperacilina com tazobactam? Olha só, efeitos gastrointestinais. Notem o padrão dos antibióticos, especialmente esses antibióticos mais da família das penicilinas. Os efeitos gastrointestinais são muito comuns, são muito presentes. Náuseas, vômitos, diarreia, sempre a gente vai acabar falando, são efeitos colaterais muito comuns. Mas uma coisa que não é muito comum pode levar a uma proliferação de Clostridium difficile, ou seja, risco de colite pseudomembranosa. Todos os antibióticos de largo espectro vão aumentar o risco de colite pseudomembranosa. Então fique atento, se esse paciente ali que você já está no 5º dia de uso, 6º dia de uso, começar a ter sintomas gastrointestinais, esse risco de colite pseudomembranosa pode ir até mesmo 3 semanas depois do uso da medicação. Então, se o paciente for de alta, talvez precisou para um tratamento de uma diverticulite, evolui com diarreia, colete toxina A e B do seu paciente, das fezes do paciente, tá bom? Efeitos colaterais renais. Ele tem risco de efeito nefrotóxico. Especialmente se associada à famosa vancomicina. É muito comum você associa a vancomicina com a piperacilina com tazobactam. Por quê? É um antibiótico que é feito em contexto de UTI, é antibiótico que é feito em contexto de paciente grave, séptico, é antibiótico que são pacientes que precisam de uma cobertura tanto de gram-positivos, de forma bem extensa, quanto de gram-negativos. A piperacilina com tazobactam vai fazer muito bem essa cobertura da maioria dos gram-negativos e de alguns gram-positivos, mas não cobre muito bem MARSA, que é uma necessidade de cobertura nesses pacientes em UTI, em ambiente de emergência, em pacientes com sepse. Por isso entra aí a vancomicina. E aqui você tem que ficar atento ao risco dessa tal de nefrotoxicidade, porque a vancomicina também já é nefrotóxica. Os dois juntos, então, fica a situação muito arriscada. Atente-se à função renal do seu paciente, faça a coleta um pouco mais frequente da função renal do seu paciente, para você trazer segurança e mostrar que você domina essa droga, a piperacilina com tazobactam. Outros 2 efeitos rápidos, rash cutâneo, sintomas alérgicos de forma geral cutâneos, pode ter urticária, pode chegar até mesmo ter febre, prurido intenso, relacionado a essas alterações cutâneas, tá? E riscos de alterações hematológicas, especialmente evolui com risco de leucopenia, ou até mesmo neutropenia, especialmente no uso prolongado da piperacilina com tazobactam, tá bom? Como que você vai prescrever na prática o uso da piperacilina com tazobactam? Vamos imaginar o seguinte: um paciente com uma pneumonia associada à ventilação, uma necessidade de cobertura de gram-negativos, talvez alguns anaeróbios. A gente precisa cobrir pseudomonas, que é um paciente já internado há muito tempo. A piperacilina com tazobactam vai ser uma opção nessa situação, em especial porque é uma medicação que bem penetra no tecido pulmonar. Então, antes de tudo, lembra, eu vou usar a piperacilina com tazobactam. É uma medicação que eu preciso fazer ajuste renal. Como está a função renal do meu paciente? Então, essa é uma informação importante a se trazer. O clearance de creatinina desse nosso paciente é de 70, ou seja, certo. Não vamos precisar fazer ajuste de dose. Então, vamos começar a prescrever o nosso Tazocin,
a piperacilina com tazobactam, 4,5 gramas. Vamos fazer a reconstituição dela com soro fisiológico para 20 ml. E após isso, vamos fazer a diluição dessa medicação em 100 ml de soro fisiológico. Certo? E como que vai ser a posologia? Vamos fazer ela, administrar, de 6 em 6 horas. Não vamos conseguir, nesse primeiro momento, falar quanto tempo de duração, vamos fazer pelo menos pelos próximos 3 dias e reavaliando o nosso paciente. Certo? Atentar às drogas nefrotóxicas e atentar à função renal do nosso paciente. Vamos lembrar de pedir creatinina. Nosso paciente pedir um pouco ali com um pouco mais de frequência. Combinado? E você também pode ficar atento também ao hemograma do paciente, especialmente essa questão de risco de leucopenia, de neutropenia. Paciente com uma pneumonia associada à ventilação é um paciente que vai precisar usar por vários dias essa medicação. Então, ficar atento ao hemograma do paciente. Então, olha só. Hoje você aprendeu sobre o uso da piperacilina com tazobactam. Uma medicação bastante versátil, cobre alguma parte de gram-positivos, cobre a maioria dos gram-negativos, cobre também anaeróbios. Uma medicação muito versátil, mas que você precisa saber os detalhes dela, as dicas dela. Então, se você conhece alguém que ainda não sabe bem usar a piperacilina com tazobactam, compartilhe esse vídeo com ele, deixa seu comentário aqui embaixo. Qual a próxima medicação que você quer discutir aqui com a gente? Deixa seu curtir, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui do PS Zerado. Até mais, gente. Até a próxima.